Você acha que conhece o folclore brasileiro? Talvez você pense no Saci, na Cuca ou no Curupira que aprendeu na escola. Mas a verdade é que as lendas do nosso país são muito mais antigas, complexas e, às vezes, aterrorizantes do que parecem. O Brasil é um caldeirão. Nossa mitologia é o resultado de um choque cultural gigantesco entre os povos originários que já protegiam essas matas, os europeus que trouxeram seus medos medievais e os africanos que trouxeram sua ancestralidade e resistência. Hoje, nós vamos viajar pelas 5 regiões do Brasil para descobrir a origem real dessas histórias. Esse é o canal Mitos e Lendas, e hoje vamos desvendar o mapa mitológico do Brasil. Antes de qualquer caravela chegar aqui, a mata já tinha dono. A base do nosso folclore é Tupi-Guarani, e essas lendas geralmente falam sobre o respeito à natureza e os perigos de desrespeitá-la. Vamos começar com talvez a lenda mais antiga registrada no Brasil, o Boitatá. Imagine uma cobra gigantesca, feita inteiramente de fogo, com olhos que parecem faróis. A lenda diz que o Boitatá protege os campos contra aqueles que incendeiam a mata inutilmente. Quem não olha diretamente nos olhos dele pode ficar cego ou louco. O padre José de Anchieta já relatava essa lenda em 1560, chamando-o de fogo que corre. É a natureza reagindo contra a destruição. Nos rios da Amazônia, temos a Iara. Mas cuidado, a versão A Sereia Bonita é uma europeização recente. Originalmente, para os indígenas, existiu Ipupiara, um monstro marinho brutal que devorava pescadores. Com o tempo e a influência das lendas de sereias portuguesas, o monstro virou a bela Iara que encanta homens para o fundo do rio. Quando os portugueses e jesuítas chegaram, trouxeram na bagagem os medos da Idade Média Europeia. Bruxas, demônios e punições para quem desobedecesse à igreja. Essa é clássica e aterrorizante. A mula sem cabeça é uma lenda de punição moral. Dizia-se que qualquer mulher que namorasse um padre seria amaldiçoada. Nas noites de quinta para sexta-feira, ela se transformaria numa mula que solta fogo pelo pescoço. Essa lenda servia como controle social da Igreja Católica nas vilas do interior, para impedir relacionamentos considerados pecaminosos. É um medo usado para controlar o comportamento. O lobisomem existe no mundo todo, mas no Brasil ele ganhou regras específicas. Aqui, a maldição geralmente cai sobre o 7º filho homem de uma sequência de mulheres, ou o inverso. O afado acontece nas encruzilhadas. No sertão nordestino, a lenda do lobisomem é fortíssima, misturada com o medo da fome e da palidez, onde o lobisomem é visto como um homem muito magro e amarelo que vira bicho. É impossível falar de Brasil sem falar da África. As lendas de origem africana muitas vezes foram sincretizadas, misturadas, com o catolicismo, ou serviam como avisos e ensinamentos dentro das comunidades escravizadas. Você talvez não conheça o quibumbo, mas deveria. Trazido pelos povos Bantu, ele é um ser bizarro, meio homem, meio bicho, com uma boca gigante nas costas. Ele persegue crianças desobedientes para devorá-las. É uma espécie de bicho-papão africano que se enraizou profundamente na cultura da Bahia, usado para manter as crianças seguras dentro de casa. No sul do Brasil, temos uma das histórias mais tristes e bonitas, o Negrinho do Pastoreio. Um menino escravizado que perdeu uma corrida de cavalos e foi cruelmente punido pelo patrão, deixado num formigueiro. No dia seguinte, ele estava vivo, sem ferimentos, ao lado da Virgem Maria.
Ele se tornou uma entidade que ajuda a encontrar coisas perdidas. É uma lenda que fala sobre a crueldade da escravidão, mas também sobre a redenção e a proteção espiritual. E para fechar, o ícone máximo, o Saci. Ele é a prova viva da nossa mistura. Origem indígena, nasceu como Yacieteri, um índiozinho protetor da floresta, com 2 pernas e rabo. Origem africana, ganhou a cor negra, perdeu uma perna, o luta de capoeira ou punição, e ganhou o pito, cachimbo. Origem europeia, ganhou o gorro vermelho, que vem dos trasgos e duendes portugueses. O Saci deixou de ser apenas um protetor da mata para ser um brincalhão, aquele que azeda o leite e esconde as coisas. Ele é o caos e a graça do brasileiro. O nosso folclore é a nossa identidade. Conhecer essas histórias é entender como o brasileiro pensa, o que ele teme e o que ele admira. Essas lendas não são mentiras, são verdades culturais. Qual dessas lendas te dava mais medo quando criança? E qual lenda da sua região eu esqueci de falar? Deixa aqui nos comentários, porque o Brasil é gigante e tem muita história para contar. Se você gostou de mergulhar na nossa cultura, deixa o like e se inscreve. As referências bibliográficas para esse roteiro estão na descrição. Até a próxima! No último vídeo, nós acendemos a fogueira para falar do boitatá, da mula sem cabeça e do saci. Mas vocês pediram mais, e a verdade é que as matas e as cidades do Brasil escondem segredos muito mais antigos e, francamente, mais perturbadores. Você sabia que temos o nosso próprio pé grande na Amazônia? Ou que a cuca original não se parece nada com um jacaré? Hoje, nós vamos descer mais fundo na toca do coelho do folclore brasileiro, explorando lendas indígenas de bestas gigantes, maldições de mortos-vivos trazidas pelos colonizadores e os fantasmas que dançam nas noites de Minas Gerais. Prepare-se! Vamos continuar nosso mapa mitológico. A Amazônia é um universo à parte. Para os povos originários, a floresta não é apenas árvores, é um lugar onde o tempo e a evolução funcionam diferente. Muita gente confunde o curupira com a caipora, mas o curupira é mais agressivo. Ele é descrito desde 1560 pelo padre Anchieta como o demônio que espanca os índios. Ele não é apenas um protetor, ele é um vingador. A característica mais famosa, os pés virados para trás, não é estética. É tática de guerra. Ele cria rastros falsos para que os caçadores fiquem andando em círculos até morrerem de exaustão ou loucura. O curupira não perdoa quem mata por prazer ou quem caça fêmeas prenhes. Se você acha que monstros gigantes não existem, precisa conhecer o Mapinguari. É a lenda mais aterrorizante do norte. Uma criatura de 2 a 3 metros, coberta de pelos vermelhos, com apenas um olho e uma boca vertical gigantesca na barriga, que exala um cheiro insuportável. O mais fascinante? Cientistas acreditam que a lenda do Mapinguari pode ser uma memória ancestral dos povos indígenas sobre as preguiças gigantes, megatério, que viveram na Amazônia há 10.000 anos e andavam em 2 patas. A lenda é a história viva da pré-história. Os portugueses trouxeram para cá o medo da morte, do purgatório e das bruxas ibéricas. E aqui, esses medos ganharam novas formas. Esqueça o jacaré de peruca amarela do sítio do Pica-Pau Amarelo. Essa imagem foi criada por Monteiro Lobato em 1921. A origem da cuca remonta à coca da Península Ibérica, um dragão ou uma velha bruxa que roubava crianças desobedientes.
No folclore raiz, a Cuca é uma velha muito magra, com cabelos desgrenhados e cara horrível, que nunca dorme. Ela é a personificação do medo noturno infantil. A frase "dorme neném que a Cuca vem pegar" é uma ameaça real de sequestro sobrenatural. Esta é talvez a lenda mais macabra do Sudeste. O Corpo Seco foi um homem tão ruim em vida, que bateu na própria mãe, que, quando morreu, nem Deus e nem o diabo o aceitaram. A própria terra o cuspiu de volta. Ele virou uma pele ressequida sobre os ossos, condenado a vagar ou ficar grudado em troncos de árvores secas, sugando o sangue de quem passa perto à noite. É o zumbi brasileiro, a punição máxima para a maldade humana. Nas senzalas e nos quilombos, o medo se misturava com a música e a dança. As lendas afro-brasileiras muitas vezes envolvem entidades que protegem o sono ou punem o mau comportamento através do susto. Pouca gente fora de Minas Gerais conhece o Chibamba. Ele é um assombro que vive nas bananeiras. Descrito como um ser envolto em folhas de bananeira seca, que ronca como um porco e dança de um jeito frenético e desengonçado. A origem vem da palavra bantu Kibamba. Ele era usado pelas amas de leite negras para fazer as crianças dormirem, semelhante ao bicho-papão, mas sua característica principal é a dança. Ele representa o sincretismo perfeito, o medo que dança. Outra figura poderosa é o Tutu Marambá. Você já ouviu na cantiga de Ninara Tutu Marambá, não venha mais cá. Ele é uma entidade sem forma definida, uma sombra escura, irmão do bicho-papão, que tem origem nas divindades africanas ligadas à proteção e ao silêncio da noite, mas que no Brasil virou um monstro devorador. Para fechar, um monstro que parece ter saído de um filme de ficção científica, o Capelobo. Imagine um corpo humano forte e peludo, mas com cabeça de tamanduá-bandeira. Ele sai à noite correndo e gritando, e usa suas garras para furar o crânio das vítimas e sugar a massa cinzenta. É uma mistura brutal da lenda do lobisomem europeu com a fauna brasileira e mitos indígenas de transformação. Se você ouvir um grito alto na mata do Pará, é melhor correr. O Mapinguari, o Corpo Seco, o Capelobo, essas histórias sobrevivem porque elas explicam o inexplicável, os barulhos da mata, o destino dos perversos e o medo do escuro. Agora eu tenho um desafio para você. Existe alguma lenda urbana na sua cidade que todo mundo jura que é verdade? A loira do banheiro, o homem do saco, ou algo que só existe aí? Escreve nos comentários que eu quero ler as melhores. Se você quer uma parte 3 focada só em lendas urbanas modernas, deixa o like e compartilha esse vídeo. Não esqueça de checar as fontes na descrição. Durmam bem, se a Cuca deixar. Nós já falamos dos monstros da mata e das assombrações das fazendas. Mas o Brasil cresceu, as cidades se encheram de concreto e o medo veio junto. As lendas urbanas são um folclore vivo. Elas não acontecem numa floresta distante, elas acontecem na rua da sua casa, no banheiro da sua escola ou naquele carro preto que passou devagar por você. Hoje, na parte 3 da nossa série, nós vamos investigar as histórias que pararam o Brasil. Da loira que assombra os taxistas em Belo Horizonte aos alienígenas no sul de Minas. Tranque a porta, apague a luz e bem-vindos ao lado sombrio da cidade. Toda grande cidade tem uma dama de branco. Mas em Minas Gerais, ela tem nome e endereço certo. Dizem que ela é uma mulher loira, incrivelmente bonita, que aparece tarde da noite pedindo um táxi ou carona perto do cemitério do Bonfim. Ela pede para ser levada até a casa dela. Ao chegar no destino,
Ela pede para o motorista esperar enquanto busca o dinheiro e nunca mais volta. Quando o motorista vai bater na porta a cobrar, a família diz: essa pessoa morreu há anos. Em algumas versões mais macabras, ela seduz homens na boemia de BH e, quando eles tentam beijá-la, o rosto dela se transforma em uma caveira. No Recife antigo, conta-se a história de uma jovem de família rica que engravidou antes do casamento. Para esconder a vergonha da família, o próprio pai a teria emparedado viva num dos cômodos da casa. Dizem que quem passa pela Rua Nova de madrugada ainda ouve os lamentos abafados vindo de dentro das paredes dos casarões coloniais. O medo também viaja sobre 4 rodas. Quem pegou a estrada nas décadas de 70 e 80, com certeza olhou 2 vezes pelo retrovisor. A lenda diz que o Beratã Carlos de Jesus, um bandido famoso do Rio, morreu em uma perseguição policial dentro de um Opala preto. Desde então, motoristas relatam ver um Opala negro, misterioso, que persegue outros carros em túneis e rodovias, desafiando para rachas ou simplesmente desaparecendo no ar. É o nosso carro fantasma nacional. Nos anos 90, o folclore saiu do boca a boca e foi para a televisão. O Brasil parou para ter medo de criaturas que, até hoje, ninguém sabe explicar direito. Lembram do pânico? Animais apareciam mortos, sem uma gota de sangue, com furos precisos no pescoço. A mídia explodiu. O chupacabra era descrito como um alienígena, um demônio ou uma experiência genética que deu errado. Foi um dos maiores casos de histeria coletiva da história recente do país. Essa lenda urbana é cíclica, a cada 10 anos ela volta. A história de uma van, geralmente uma Kombi branca, cheia de palhaços que sequestravam crianças para vender órgãos. Nunca houve prova real, mas o pânico foi tão grande que palhaços profissionais perderam o emprego e foram agredidos na rua. É o medo moderno do estranho levado ao extremo. Não dá para falar de lenda urbana sem falar do maior caso ufológico do Brasil. 3 meninas viram uma criatura marrom, de pele oleosa, com 3 protuberâncias na cabeça e olhos vermelhos enormes, agachada num terreno baldio. O exército fechou a cidade. Houve relatos de mortes misteriosas de policiais. O Ed Varginha virou um ícone pop, mas para muita gente na cidade, aquilo foi real e aterrorizante. Seja um fantasma do século XIX ou um alienígena dos anos 90, essas histórias mostram que o medo evolui com a gente. Ele sai da mata e vem para o asfalto. Essa foi a nossa trilogia sobre o folclore brasileiro. Mas a cultura do Brasil é infinita. Vocês querem que eu faça um vídeo só sobre casos criminais reais que viraram lendas? Ou sobre folclore de outros países? Vota aí nos comentários. Este é o canal Mitos e Lendas. Cuidado ao pedir táxi na frente do cemitério. E até a próxima!